Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago capítulo 1 e verso 19. Esta carta do apóstolo Tiago, ela tem um cariz muito prático. Era necessário agora que Jesus Cristo, que tinha ascendido aos céus, saber como proceder para agradar a Deus e para implementar o reino que Jesus realmente tinha iniciado. E então era necessário orientar todos os seguidores de Cristo, todos os discípulos que estavam dispersos, não só geograficamente, mas também porque Jesus Cristo ele tinha partido. E era necessário orientar-lhes, era necessário dizer-lhes aquilo que era necessário fazer a diferença também na sua vida prática, no dia a dia, nesta nova ideologia, nesta nova ideia de Jesus Cristo, dos discípulos de Jesus. Daí a importância de serem orientações bastante práticas para que os outros pudessem ver o impacto que aquele homem, Jesus Cristo, teve na vida daqueles seus seguidores. No que toca à vida que nós temos aqui para fazer, temos também de certamente fazer um paralelo e vermos até que ponto a nossa vida também é uma vida prática, vivendo um cristianismo prático, ou seja, na prática, na nossa vivência diária, em que é que nós temos demonstrado ser também seguidores de Jesus Cristo. Tiago, ele demonstrou essa preocupação que a vida dos judeus, dos seguidores de Cristo, não fosse como a dos fariseus, que eram muito religiosos, que estavam à frente dos outros e na sua vida pública faziam a questão de se mostrar, mas a intimidade com Deus eram como sepulcros caiados, cheios de podridão e de imundícia. A religião seguidora de Cristo teria de ser essencialmente uma religião que fizesse a diferença. Algo que fizesse a diferença pela positiva, pelo amor que os seguidores teriam por Jesus, todos eles, sem exceção. E Tiago aqui, ele está a chamar também a nossa atenção ao facto de que, por natureza, nós muitas vezes gostamos de tapar os nossos ouvidos e de abrir a nossa boca para falar e para reclamar. Vivemos num mundo em que está tardio para ouvir e muitas vezes rápido em falar, pronto para falar, pronto para se irar. E este falar e irar pode ser resumido também numa palavra: autojustificação. Quando Deus concede saúde ou bens materiais a outras pessoas e não a nós, muitas vezes nós ficamos irados. A Bíblia diz que a ira, ela produz o mal. E quando nós ficamos irados, reclamamos, em vez de ouvirmos aquilo que os outros, aquilo que Deus tem para dizer. Por isso o apóstolo Tiago, ele diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós já ouvimos que irar é nada menos do que uma tentativa de nos autojustificarmos. Por outras palavras, nós nos iramos quando nós pensamos demais acerca de nós próprios. Quando nós ficamos irados, ficamos cheios de orgulho. Ficamos com um orgulho que, afinal de contas, nos leva a justificar a nós mesmos, ao custo mesmo de blasfemarmos contra o nosso próprio Deus. Portanto, só existe uma maneira de nós evitarmos este pecado. E essa forma é abrir os nossos ouvidos. Irmãos, quando nós vivemos irados, amargurados, nós tapamos os nossos ouvidos e, quando nós tapamos os nossos ouvidos, não há lugar para a palavra de Deus, para a palavra da verdade atuar na tua vida, na nossa vida. Mas quando nós ouvimos, quando nós abrimos os nossos ouvidos para receber a palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer e para fazermos a sua vontade, então não há lugar para a ira, para a amargura. Onde tem a ira, não tem lugar para a palavra. Onde tem a palavra, não tem lugar para a amargura e para a ira. Quando nós abrimos os nossos ouvidos, a palavra de Deus, ela entra dentro de cada um de nós e tira a amargura e coloca no seu lugar uma atitude de dependência total desse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Hoje o homem fala tanto que Deus não consegue falar. Onde a palavra da verdade não é ouvida,
só tem engano. O homem engana o seu próprio coração. O homem acha-se tão religioso, ele ora, vibrando com a sua própria justiça. Mas sabe, o que mais nós precisamos, irmãos, é termos um coração renovado, regenerado. Sem um coração renovado, sem um coração regenerado, toda e qualquer religiosidade é vã, é vazia. Quando nós nos gloriamos na nossa religião, na nossa santidade externa, quando nós somos impressionados com nós próprios, que não cessamos de falar sobre nós mesmos, sobre a nossa bondade, a nossa religiosidade, nós estamos a enganar o nosso próprio coração, pois não existe verdadeira santidade sem um coração que é regenerado. E não há uma possibilidade para o coração ser regenerado se nós não estivermos disponíveis para ouvir. O nosso coração duro tem que ser quebrado pela pregação da palavra, como um martelo esmiuça uma pedra. Hoje nós podemos dizer que é preciso pessoas para ouvir. Hoje não há pessoas para ouvir. Hoje até temos que pagar para alguém que nos possa ouvir. Mas é interessante que aqui o apóstolo Tiago, ele diz que é importante, ele quer nos desafiar, porque é importante nós ouvirmos. É importante nós ouvirmos aquilo que nos pode dizer, aquilo que nós mais necessitamos para a nossa vida. Jesus, ele tem muitas coisas para nos dizer, e a prontidão para ouvir a Deus deve ser o objetivo do crente. Tardio no falar, deixemos Deus falar. Deixa Deus falar. Nas nossas orações muitas vezes nós falamos. Quantas vezes nós só falamos e não esperamos que Deus fale ao nosso coração? Deus quer que as nossas orações sejam diálogos e não monólogos. Deus quer falar-te, Deus quer te dizer, Deus quer que haja um diálogo entre nós e Deus. Quantas pessoas nos seus relacionamentos também só falam e não estão dispostas a ouvir aquilo que a partilha do outro, aquilo que o outro nos quer dizer? E muito pior ainda, diz o apóstolo Tiago, que nós devemos ser tardios também no irar-se. Quantas vezes nós somos de pavio curto e nos esquecemos de que ser cristão é saber controlar os nossos impulsos, a nossa língua, e quando nos damos conta, já dissemos aquilo que não deveríamos ter dito. Tiago, ele é muito prático. Se nós lemos o livro do Tiago, vamos ver que ele é realmente muito prático. E em nome do Senhor, ele nos adverte, controla a tua língua. Não fales tudo o que te vem à cabeça. Às vezes até dizemos, eu sou muito direto. E até há outras pessoas que dizem, eu sou uma pessoa frontal. O que eu tenho a dizer, eu digo. Mas será que é isso que o cristão deve ser? Será que é essa a verdadeira característica de um discípulo de Jesus? Daquilo que Jesus deseja que os crentes possam fazer? Será que a Bíblia não nos ensina a termos um controle sobre as nossas emoções e também sobre a nossa língua? Deus aconselha em sermos tardios no falar, tardios no irar, controlarmos a nós próprios, dizermos apenas aquilo que é necessário, fruto de uma reflexão interna, sobretudo de ouvirmos o outro, mas sobretudo, e ainda mais importante ainda, ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer. Que Deus o abençoe e que esteja sempre pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar-se. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.